bem? Estamos aqui hoje para mais um encontro, para a gente discutir um pouquinho mais sobre as nossas questões aí da língua portuguesa, né? E aí, atendendo alguns pedidos, eu vim para falar sobre a redação da Unicamp. Então, olhem só, existem muitos mitos, muitas lendas, muitos comentários que vocês já devem ter ouvido a respeito das redações, só que a minha ideia sempre é simplificar as coisas para vocês, justamente para que esse processo de vocês, rumo à vaga de vocês, seja mais simples, seja mais fácil. Então, a ideia é justamente tirar essa questão da dificuldade, do drama que existe em relação às provas de redação. Então, olhem só, ao longo dos anos, a prova da Unicamp foi passando por várias transformações. Inclusive, em algum outro vídeo eu até falei sobre isso, sobre as questões de uma forma geral. Mas de maneira específica em relação à redação, à prova de redação, a partir do vestibular chamado de 2011, nós tivemos algumas transformações importantes. E essas transformações, elas não foram assim todas de uma só vez, né? Nós tivemos alguns blocos aí de modificação até nós chegarmos neste modelo que é aplicado hoje. Então vejam só, antes de 2011, nos vestibulares anteriores, como que a prova da Unicamp era composta? Nós tínhamos então na primeira fase, né, a aplicação das provas de redação, só que com um diferencial importante em relação à prova de hoje, que era a questão da opção. Eram 3 propostas que eram ofertadas para nós, uma proposta de dissertação, uma de narrativa e uma de carta, e aí o candidato escolhia uma dessas 3 propostas e produzia o seu texto. Acontece que não eram todas as redações que eram corrigidas. Para que as redações fossem corrigidas, aquele candidato tinha que acertar um mínimo de questões, dependendo do curso dele, então, né, esse mínimo era estabelecido, e aí, a partir dessa nota de corte, a redação era corrigida. Lá, então, no ano de 2010, quando foi aplicado o vestibular 2011, a Conveste, que é a comissão, né, que é responsável pelo vestibular da Unicamp, reuniu professores, né, do Brasil inteiro para que eles pudessem explicar quais eram então as modificações que seriam produzidas e o porquê delas. Eu estive lá e aí neste encontro nos foi passado justamente o fato de que, uma vez que o vestibular estava engessado há muitos anos a partir dessas 3 propostas, os candidatos estavam se preparando de maneira mecanizada para as provas. E a ideia não era essa dentro do vestibular, até porque a gente já conversou aqui antes também a respeito dessas modificações do vestibular. Então a ideia é justamente trazer a reflexão para a prova. E de maneira mecanizada a reflexão não vai acontecer. Então a proposta de modificação foi o seguinte, de que a redação constasse de 3 propostas ainda, porém não mais opcionais, elas passaram a ser obrigatórias, e essas propostas de gêneros textuais diferentes. Poderia sim que eles pudessem voltar a cobrar a carta ou a narrativa, né? Não a dissertação mais como gênero textual, mas dentro dessas possibilidades todas aí de gênero textual, nós teríamos várias manifestações, né, de comunicativas que nós estabelecemos entre nós. Então, o que nós percebemos é que o vestibular passou a se preocupar mais, o vestibular da Unicamp, com essa questão da reflexão a respeito do uso da nossa língua. E aí, então, essas modificações foram implantadas com sucesso, né? E a partir de 2014, do vestibular 2014, de novo nós tivemos uma segunda modificação, uma modificação de que de 3 propostas nós tivemos a redução para somente 2 propostas. Então é isso que você, candidato, vai encontrar agora no vestibular da Unicamp, 2 propostas apenas, que não são opcionais, né, elas são obrigatórias, e o que é mais importante, vocês farão isso só na segunda fase. Essa foi uma segunda modificação que a prova trouxe neste processo de modificação constante
pelo qual ela passou. E aí, o que os alunos ficam bastante assim temerosos em relação a essas duas redações é justamente o fato de que quais gêneros podem ser cobrados? Meu Deus, e se aparecer algum gênero que eu não saiba, que eu nunca tenha visto? Como que eu vou fazer isso na hora do vestibular? Essas são as indagações que eu mais escuto e as indagações que mais enviam para mim, seja por e-mail, comentários de Facebook ou ainda mesmo por aqui pelo YouTube. Então, de novo, pensando na ideia de simplificar as coisas, da gente não ficar tão aflito, né, com esses detalhes, o que eu sempre oriento os alunos, de uma forma geral, né? Qual é a minha orientação? Na verdade, uma prova de redação, ela começa pela leitura. Antes da gente pensar em sair escrevendo, a gente tem que ler a proposta. E ler a proposta dentro do vestibular da Unicamp é algo extremamente significativo, porque quando vocês derem uma olhada nas propostas, inclusive estou colocando aqui para vocês essas propostas, né, que foram ofertadas para nós aí ao longo desses anos, a gente vai perceber que existem negritos na proposta. É justamente os pontos para onde a Conveste quer que a gente tenha a nossa atenção aí num sentido maior, né? Então a gente vai ter a nossa atenção despertada de maneira visual, uma vez que quando a gente entrar em contato com essa proposta, a gente já consiga identificar quais são os passos que a gente tem que seguir. Só que a gente precisa ter uma atenção redobrada, né, nessa leitura. Não é, de novo, aquela questão de passar os olhos pelo texto, igual um scanner, e sair que nem um boi louco, eu costumo usar essa expressão, né, um boi desgovernado escrevendo. Tem que tomar cuidado, tem que ler aquilo que está sendo proposto pra gente. Por quê? Primeiro, essa é uma questão importante. Você está em contato com textos diferentes durante toda a sua formação escolar e a sua formação pessoal. O que significa isso? Que a comissão lá permanente, né, de vestibulares, que é a Conveste, ela sabe isso, né? Ela tem consciência dessa formação pessoal escolar dos candidatos e ela vai então privilegiar dentro dessas possibilidades de cobrança aquilo que a gente esteve em contato durante a nossa vida. E aí você pode até estar pensando assim, nossa, mas eu nunca tinha visto um manifesto. Talvez você não tenha lido, mas com certeza você já tenha escutado, né? Porque se manifestar é algo extremamente natural, né, entre nós e é algo muito recorrente dentro da nossa interação social. Assim como, nossa, mas eu nunca tinha escrito um relatório. Talvez você não tenha escrito na escola, talvez. Na grande maioria dos casos, eu acredito que você tenha sido convidado, se não obrigado, a escrever um relatório, sim, na escola. Porque a gente faz atividades na escola e a gente é convidado sempre a falar sobre aquela atividade que nós desempenhamos, que nós desenvolvemos, e isso é um relatório. Então, assim como comentários que já foram cobrados, resenhas, sínteses, e-mails, né? A elaboração de um verbete, aí sim, talvez você pudesse até falar, nossa, mas isso eu nunca fiz, de fato, eu tenho certeza que na escola nunca me pediram para fazer isso. Mas o que é que nós fazemos na escola o tempo todo se não é definir tudo, não é? Não que a definição seja sua, propriamente. Você obteve conhecimento, seja através das aulas, seja através de uma pesquisa, e aí você teve que escrever sobre aquilo. E com verbetes nós estivemos em contato durante toda a nossa formação escolar. A partir do momento que a gente aprendeu a consultar os dicionários, a gente começou a entrar em contato com esse gênero, né, com essa possibilidade de construção textual. Então não tem como a gente fugir muito dessas possibilidades, né? Então por isso que eu sempre falo, olha, primeira coisa, mantenha calma e mantenha certeza de que você pode escrever qualquer gênero textual, porque ao longo da sua formação, de novo, né, vou falar as mesmas coisas, mas ao longo da sua formação pessoal escolar, você esteve em contato com muitos gêneros textuais diferentes, ok? Então vamos dar mais uma olhada aí em mais um exemplo desses para a gente comentar na sequência, ok?
Então, pessoal, observando aí esse exemplo que eu estou colocando para vocês, o exemplo serve justamente para justificar, né, o que eu acabei de falar, com a questão dos negritos. Nós temos em todas as propostas da Unicamp algumas tarefas a cumprir. Essas tarefas, elas não fazem referência somente ao gênero textual. Na verdade, afasta isso um pouco da tua cabeça inicialmente. Olha para exatamente aquilo que está sendo cobrado. E o que cobram da gente, então, primeiro é uma postura. Quem nós estamos assumindo, né? O papel de quem nós estamos assumindo para produzir aquele texto. Então pode ser que seja cobrada a postura de um aluno, a postura de um leitor, a postura de um cidadão, a postura de, sei lá, um integrante qualquer da sociedade, que é o que a gente tem visto aí ao longo das propostas, desde o vestibular de 2011 até o vestibular de 2016, que foi o último, né, que foi aplicado pela Unicamp. Então o que a gente vai perceber primeiro é essa questão da postura. Segundo, o objetivo, né, do texto. E esse objetivo, além dele estar ali expresso na proposta, nós temos sempre uma coletânea, um texto de apoio, a partir do qual ou a gente vai ter que escrever, no caso das resenhas ou das sínteses, ou ainda a partir do qual a gente vai extrair informações para poder fabricar, produzir aquele gênero textual que tenha sido cobrado da gente. É o que aconteceu, por exemplo, nas duas propostas de 2011 e na proposta de 2012, nas duas primeiras propostas, desculpem, que é um comentário, né, a respeito de duas pesquisas que foram feitas. Na prova de 2011, é uma pesquisa feita por um canal de televisão, que é a MTV, e a gente tinha que escrever lá um comentário. E na prova de 2012, uma pesquisa de comportamento dos jovens, e aí a gente também tinha que se manifestar, não através do manifesto, né, cuidado com algumas palavras aí, mas a gente tinha que tecer um comentário para postar numa rede social a partir daquilo que foi discutido, né, na pesquisa, daquilo que foi levantado de informação a partir desse questionamento feito pelos jovens, aliás, para os jovens. Então, o que a gente vai ter que perceber aí, dentro dessas propostas? Além do papel ser importante, que a gente vai ter que assumir, além da proposta em si, né, o que é que eu devo realizar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder, eu tenho que resumir, eu tenho que comentar, eu tenho que discutir, eu tenho que me manifestar, para quem aquele texto se destina. Por quê? Também existe uma discussão aí bastante polêmica, que eu acho que até vale a pena a gente trazer essa discussão num outro vídeo, que é a respeito daquilo que é classificado como correto ou como não correto, né? Na verdade, o que existe hoje é a classificação daquilo que é adequado e daquilo que não é adequado, dependendo do contexto em que o texto vai se inserir. Então, por exemplo, a respeito lá do famoso internetês. Estou eu lá numa rede social que já traz pra gente um certo nível de informalidade, né? E estou conversando com os meus amigos. Eu posso me utilizar daquilo que a gente costumou chamar de internetês, que é uma linguagem extremamente própria e específica, né, que a gente se utiliza. Claro, não há problema algum em relação a isso, né? Não existe essa questão daquilo que é correto ou daquilo que não é. Dentro desse contexto é extremamente adequado. Agora, se eu vou até uma entrevista de emprego e estou ali conversando pessoalmente com o meu entrevistador, com quem vai me avaliar, quem vai verificar se eu sou apta ou não a preencher aquela vaga, eu vou me utilizar do internetês? Óbvio que não. E não é só pelo fato de nós estarmos numa situação formal ou numa entrevista, mas principalmente pelo fato de que a gente não está no ambiente virtual. Nós não estamos lá na internet. É um ambiente real. O internetês é típico do ambiente virtual. Se eu estou no ambiente real, eu não vou trazer aquilo que é específico do virtual. E vice-versa, né? Então, o que a gente vai ter é aquilo que é adequado e aquilo que não é. Então, se eu sou cobrada a escrever um texto como leitora de um jornal e eu faço uma carta lá na seção de leitor, como já foi cobrado por uma prova anterior, eu sei que eu não estarei falando com quaisquer pessoas. E essa também não é uma relação de informalidade. Mas também eu sei que esta carta poderia ter sido escrita por qualquer integrante da sociedade.
significa que não será cobrado de mim o extremo da gramática normativa, porque é um cidadão comum que é leitor do tal do jornal, que leu alguma coisa que o jornal publicou e que vai se manifestar em relação a isso através da carta. Assim como se eu sou lá um cidadão que fui convidado a escrever uma carta para as autoridades municipais a respeito da mobilidade urbana, que também já foi cobrado, eu sei que eu estou falando com autoridades municipais. Então eu tenho ali uma exigência maior de formalidade. Mas, de novo, eu sou um cidadão comum da sociedade. Isso significa que existe uma média de comunicação. Claro que eu não vou chegar na carta e falar, é nóis, mano, vamos lá, né? Coisas que são típicas da oralidade e típicas de momentos, né, específicos. Para carta, para uma comunicação formal e para uma comunicação que será feita com autoridades, existe um certo rigor, né, que deve ser mantido e que será exigido de mim, porque senão corre-se o risco, inclusive, da carta nem ser lida, e aí a gente não vai ter cumprido o nosso objetivo, né? Assim como lá no comentário para a MTV, eu sou uma jovem que sou espectadora então do canal. O canal por si só é um canal extremamente irreverente, né? A gente sabe que ao longo aí dos anos também a MTV se mostrou extremamente fora dos padrões convencionais, então eu posso me dar o luxo, posso me dar a liberdade de escrever de maneira menos formal também, só que cuidado com isso, porque é algo que você produziu para que um terceiro leia. Então, de novo, expressões típicas da nossa comunicação oral, que é o que a gente chama de coloquialismo ou oralidade, que vocês devem ter sido já bastante advertidos, né, nesse sentido quando produziram em suas redações, pelos professores de vocês ao longo da vida, a gente tem que fazer essas observações. Se eu estou escrevendo, eu não estou falando. Então, o ideal é que a gente se afaste um tanto, né, daquilo que a gente pratica na nossa comunicação oral. Então, tome cuidado com estes aspectos, com o fato da gente ler primeiro aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo cobrado, para depois a gente escrever. E se a gente conseguir cumprir sempre esses objetivos, né, que são propostos para a gente pelas propostas de redação, nós estaremos automaticamente escrevendo aquilo que foi cobrado da gente e a partir daquele gênero textual. Claro que existem características que são particulares, porque é isso que faz com que a gente possa diferenciar um gênero textual do outro, mas de novo, a gente tem que ter calma e tranquilidade, né, a serenidade, na verdade, de pensar assim, eu estive em contato durante toda a minha formação escolar com textos diferentes. Nós fomos então ensinados a escrever uma carta, lembram disso? Lá das nossas primeiras séries de ensino fundamental, ensinaram a gente a preencher um envelope, ensinaram a gente a preencher cheque, mostraram pra gente o que era uma receita, mostraram pra gente o que era uma lista de materiais, o que era um discurso, o que é uma narrativa, o que é uma fábula, o que é a carta. Então, são muitas as possibilidades e essas possibilidades, inclusive, estão em constante processo de transformação, justamente por conta, inclusive, da inserção de novas tecnologias na nossa realidade. Nós falamos aqui também sobre isso em outros vídeos. Por exemplo, quando nós não tínhamos a questão da informática e da internet, não se tinha o porquê pensar sobre um e-mail, e o e-mail é um gênero textual. Não se tinha por que pensar sobre um comentário que é postado numa rede social, porque as redes sociais não existiam. E aí agora com a inserção dessas novas tecnologias, nós temos essas novas possibilidades. Então olha o que a gente vai ver aí no próximo exemplo que eu trouxe para vocês.
nesse exemplo aí da prova de 2016, então que foi aplicada no começo desse ano, né? Porque a gente tem a redação somente na segunda fase, a gente tem a segunda proposta trazendo a cobrança de um texto de divulgação científica que será publicado num blog. Olha que coisa legal, pessoal. Antes dessa possibilidade, né, de blog, não tinha, de novo, o porquê da gente pensar nesse gênero textual. Inclusive não existe nem um nome, né, para esse gênero textual. Tanto é que a proposta traz um texto de divulgação científica que será publicado no blog. Não existe lá a carta convite, a carta aberta, o manifesto, o discurso, mas sim o texto que será publicado lá, né, no blog. Isso é interessantíssimo, porque é justamente aquela questão que a gente falou no vídeo anterior, da adequação da prova à nossa realidade, aquilo que faz parte do nosso dia a dia mesmo. Então, de novo, querido candidato, querido aluninho, pensem assim, a Unicamp sabe, né, tem consciência do contexto em que eu como candidato vivo, então é isso que será cobrado de mim. Não há motivo pra gente entrar em pânico, não há motivo pra gente já ir pra prova pensando, eu não vou saber o gênero textual que será cobrado de mim. Afasta isso da tua cabeça. O que você tem que pensar é, primeiro tem que ler a proposta, saber exatamente aquilo que está sendo cobrado de mim, para depois começar a escrever. Outra coisa muito importante é a questão da interpretação do texto de base, né, que está sendo trazido para vocês. Eu trouxe aqui um outro vídeo a respeito de dicas, né, para a interpretação textual. Essa é uma questão importante, porque também, se for cobrado de você que você fale a respeito do texto, ou que você utilize as informações que estão ali no texto base, se você não conseguir interpretar aquilo que está sendo proposto para você, automaticamente você vai ter a sua pontuação diminuída também. Então não adianta você ser um exímio conhecedor daquele gênero textual específico e não conseguir ler a bendita da proposta, né? Então foca na questão da leitura. Olhem esse exemplo aí dessa prova de 2016 e percebam que, de novo, é uma prova de leitura. Na verdade, naquele encontro que eu falei para vocês, que a Conveste promoveu, na verdade é um encontro que eles promovem todos os anos. Mas aquele encontro específico que aconteceu em 2010, né, realizado em 2010, foi um encontro assim, muito emblemático, porque foi justamente a possibilidade da comissão explicar o porquê das mudanças, né, dentro da prova deles, dentro do vestibular deles. E nessa mudança, a coordenadora, então, da prova de língua portuguesa, repetiu isso de maneira enfática várias vezes. A prova da Unicamp é uma prova de leitura, a prova de uma forma geral, para todas as disciplinas. Então, você tem que treinar de novo a questão da leitura. Claro que você precisa ter os conhecimentos para ela, né? O conteúdo carregado no seu sistema. Mas se você não conseguir identificar aquilo que está sendo cobrado de você, você não consegue expor tudo aquilo que você sabe, né? Então isso é importante. Então pensem de novo nessa questão. Não é tão importante assim o gênero textual, mas sim aquilo que vocês conseguem extrair de informação a partir da leitura que as propostas trazem pra gente. Não só a leitura do texto, vou repetir isso inúmeras vezes até entrar na sua cabeça de maneira natural, mas principalmente a leitura da proposta em si, o que é que a prova está cobrando da gente, ok? Quais são os objetivos aí a serem cumpridos com esse texto, tá? Então pensem nisso, essas são as minhas dicas aí. De novo, vocês já sabem que vocês podem enviar as redações de vocês para que eu corrija, para que eu comente, para que eu avalie, independente da prova que vocês forem prestar, mas como aqui a nossa conversa está focada no vestibular da Unicamp, se vocês quiserem, podem sim enviar essas propostas já produzidas, né, por vocês, para que eu possa emitir os meus comentários. Vou deixar de novo meu e-mail aqui embaixo para vocês, né, caso vocês não tenham visto ainda o vídeo que eu falo sobre isso, né, sobre a questão da correção das redações. E no mais, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem conversar mais,
a respeito disso comigo, deixem os comentários aqui embaixo também, porque é através deles que eu me oriento para fazer os próximos vídeos. E quem não está inscrito ainda no canal, se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos com uma facilidade maior, ok? Queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam se preparando aí da maneira adequada para todas as provas que vocês forem fazer. E se tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, não deixem de falar comigo, ok? Queridos, um beijo e tchau, tchau!